Olá! Muitas foram as novidades trazidas pela nova instrução normativa que dispõe sobre as regras e diretrizes que precisam ser observadas quando da contratação dos serviços contínuos e também da formação da planilha de preços que está envolta neste processo. O nosso intuito hoje é refletir um pouco mais sobre alguns aspectos relevantes e que envolvem a estruturação dessa planilha de custos e de formação de preços. A nova estrutura da Instrução Normativa número 5, agora de 2017, reordenou alguns módulos e criou outros. Um exemplo é o módulo que tratava dos insumos, que antes era numerado como módulo 3, e que na nova estrutura da planilha figura como módulo 5. Já o grupo que concentra os dados de custos indiretos, tributos e lucro passou a ser o novo módulo 6. É sobre um aspecto relevante deste módulo que eu quero concentrar a nossa discussão, mais especificamente na rúbrica dos custos indiretos. Então, cabe aqui separar o que conceitualmente tratamos como custos diretos para entender exatamente o que serão os custos indiretos. Bom, os custos diretos são aqueles que podem ser atribuídos diretamente ao produto ou ao serviço que está sendo executado. No nosso caso, são os custos alocados diretamente na execução do serviço terceirizado, como, por exemplo, a mão de obra direta e todos os encargos que nela incidem, e também os insumos que serão consumidos pela prestação normal deste serviço. Então, os custos indiretos serão aqueles que não se podem atribuir diretamente e que necessitam chegar ao serviço através de critérios de rateio definidos pela empresa. A Instrução Normativa de Serviços prevê no seu item 6 do primeiro anexo que os custos indiretos são aqueles envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos que a contratada tenha com a sua estrutura administrativa, organizacional e o gerenciamento dos seus contratos. E menciona alguns exemplos, tais como os dispêndios relativos ao funcionamento e à manutenção da sua sede, o aluguel, os gastos com energia elétrica, água, telefone, IPTU, os pagamentos feitos ao pessoal do setor administrativo, os materiais e equipamentos de escritório, o preposto, os seguros, por exemplo. Enfim, então, levando estes itens em consideração, é fácil perceber que os custos indiretos podem variar muito de empresa para empresa. E não quer dizer necessariamente que as empresas com maior porte terão um valor maior de custos a ser aportado na planilha. Aliás, em alguns casos pode ser exatamente o contrário. Uma empresa com maior porte terá condições de assumir um maior volume de contratos e, por consequência, poderá ratear os seus custos internos em um número maior de propostas, possibilitando que o valor individual seja ainda menor do que de uma empresa de menor estrutura ou menor porte. De qualquer forma, isso vai depender de uma série de fatores, como o valor da sua estrutura administrativa, a sua capacidade de gestão do contas a pagar, as negociações que mantém com os fornecedores, o seu ramo de atuação e, lógico, o número de contratos ativos. Infelizmente, não é possível encontrar o valor aportado na planilha do licitante em uma simples análise de demonstrativos contábeis, até porque a contabilidade utiliza critérios totalmente distintos para registro do que os que são utilizados na apuração deste saldo na planilha de custos. A instrução normativa ainda menciona que os custos indiretos deverão ser calculados mediante a incidência de um percentual sobre o somatório do efetivamente executado pela empresa. Isso quer dizer que se o pagamento for realizado pelo fato gerador, os valores ainda podem sofrer alterações de um mês para outro. Discussões como essa são muito relevantes e precisam ser avaliadas com bastante cautela. É exatamente por isso que eu lhe indico a atualização constante, que pode ser obtida com a participação de eventos realizados pela Zenit e que terão como base as principais alterações no planejamento e na execução dos contratos de serviços terceirizados.
Eu espero lhe ver muito em breve. Um grande abraço.